Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana, com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar e trabalha há mais de 25 anos com atendimentos, com consultorias e formações, orientando profissionais a terem mais clareza dos seus potenciais e dos seus desafios para poderem planejar e decidir melhor suas ações e estratégias nos negócios e na vida. E como formadora, ajudo você, estudante, a desbloquear seus medos para praticar astrologia, transformar seus conhecimentos e sua paixão em oportunidade de carreira e negócios e dar os seus primeiros passos como astrólogo profissional, com os cursos de formação básica, nível 1, nível 2, com o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e com o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou aí com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal, aproveita, já ativa o sininho das notificações para ser sempre lembrado e avisado quando eu subo um vídeo novo aqui. Deixa seu like, pessoal, isso é de fato muito importante aqui para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e assim ajudar no crescimento do canal. E lógico, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de conhecer o meu trabalho. Vai começar, anota aí, pessoal, vai começar um novo ciclo lunar com a lunação no signo de Escorpião, intensificando as emoções e as transformações nos negócios. O momento também é de atenção, pede a atenção com imprevistos e possíveis mudanças repentinas de rota, e, portanto, aquele cuidado básico com a tomada de decisão, principalmente com relação à comunicação e às parcerias. O momento é muito poderoso para fazer planejamento. Muito poderoso e pode anotar isso, não apenas para esse mês agora, mas já o de 2025. Então fique atento aí com a força das suas intenções e dos seus desejos, porque a lunação traz poder de realização a médio e longo prazo. A Lua ela vai transitar da fase nova em Escorpião, que acontece no dia 1º de novembro, para a fase crescente em Aquário, no dia 9 de novembro, potencializando prospecção de novas soluções, oportunidades diferenciadas e insights poderosos. Na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Sagitário a Aquário, trazendo energias para ampliar horizontes, estruturar ideias e inovar as estratégias nos empreendimentos e nos projetos. Como falei, semana poderosa pela frente com o Sol trígono Saturno, Mercúrio trígono Marte e sexto Plutão, e também um pedido especial aí de atenção e cuidados extras com Marte oposição a Plutão, Vênus oposição Júpiter e muito mais. Quer saber sobre tudo isso? Então, esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 3 a 9 de novembro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei para você, fica comigo até o final desse vídeo e já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. E dessa forma você também me ajuda a cumprir o objetivo desse trabalho aqui da Astrovisão, que é espalhar informações astrológicas úteis e de qualidade ao maior número de pessoas, para que assim todos possam ser beneficiados com as dicas da semana. Então vamos lá, vamos trabalhar, pessoal. Temos muita coisa aqui pela frente. E se você é novo, então aqui, está caindo aqui de paraquedas, primeira vez que você vê esse trabalho, a gente faz sempre uma análise do céu que vai acontecer na próxima semana, por isso que a Astrovisão sempre começa aqui de quinta-feira, nesse formato estreia, e, portanto, fazemos sempre uma retrospectiva das informações que eu falo sempre na semana anterior. Então, quinta, sexta, sábado, domingo é sempre o nosso combo aqui de informações para você poder relembrar. Se você acompanha toda semana, é para você relembrar. E se você chega aqui logo de cara, então é para você saber o que temos logo aqui no bem curto prazo, que são esses dias, até de fato começar a informação
fruto aí da análise da semana, que é sempre na semana posterior. Portanto, estamos falando aqui da análise da semana de 3 de novembro a 9 de novembro. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro. Então, vamos fazer essa retrospectiva, lembrando também uma coisa importante, se você é novo também, para quem também já acompanha, mas é sempre bom relembrar, que temos um grupo VIP, tenho um grupo VIP, WhatsApp. Então, também fica aí o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você se ingresse nesse grupo, participe ali do grupo, porque normalmente quando termina aqui a Astrovisão é lá que a gente conversa, você pode deixar sua dúvida, você pode deixar sua questão, não só no dia da Astrovisão, mas sempre, que eu vou sempre responder. Isso é para a gente manter um contato mais próximo, mais perto, eu poder acompanhar o seu desenvolvimento também e as suas dúvidas. Então entra lá no nosso grupo WhatsApp, tá bom? No grupo VIP. Então vamos lá, gente. Vou fazer então essa retrospectiva e hoje, 31 de outubro, a gente está acontecendo aí um aspecto muito interessante, muito importante, que é Mercúrio fazendo trígono Netuno, e até a gente iniciar a semana, a gente tem também Mercúrio fazendo trígono Marte, a gente tem Mercúrio fazendo sexto Plutão. Portanto, vocês estão vendo que temos Mercúrio em evidência, planeta de comunicação, e esses aspectos são, em termos de negócio, muito importantes para fluir as comunicações, os processos, tudo que envolve papelada, documentação, o que envolve, por exemplo, a parte comercial do seu negócio, que é o que Mercúrio rege dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira, é também para a gente poder agilizar, flexibilizar, ter um jogo de cintura diante de desafios e de dificuldade. Esses bons aspectos de Mercúrio ajudam em todos esses aspectos que eu falei agora em termos profissionais. Principalmente a fluir as coisas, a ter flexibilidade. Muitas vezes a gente não descobre soluções porque a gente quer manter fixo um ponto de vista ou manter fixo uma questão aí de posicionamento e, portanto, quando a gente fala em flexibilizar, em ter alternativas, em olhar por várias faces, não é, do mesmo problema, estamos falando dessa qualidade, dessa força, dessa energia mercuriana, que faz a gente ter todo um jogo de cintura tão importante para a gente poder buscar, inclusive, soluções novas, diferenciadas e sair de problemas, principalmente quando eles são fixos, problemas que a gente não está conseguindo porque não sai daquela posição. Mercúrio ajuda. Então, nesses dias agora, a gente tem essa força desse planeta em bons aspectos. E o dia primeiro, portanto, amanhã, a gente tem já o início desse novo ciclo. Então, outra coisa importante, para quem, principalmente para quem é novo, mas para quem acompanha também, é sempre bom escutar a lua nova ou a lunação, que é o início do ciclo, é sempre o melhor momento, dos nossos negócios para a gente poder fazer o nosso planejamento. E às vezes até rever algum planejamento que você já fez antes. Então, a força de lua nova, essa que traz a capacidade mesmo, o potencial da gente introspectar, olhar lá dentro, buscar recursos emocionais, alinhar suas motivações com a meta que você quer cumprir ao longo daquele mês que está iniciando, agora é o momento de semear, de fertilizar, é o momento de você buscar então essa motivação, ou seja, a emoção que vai mover a sua ação. Entende por que que isso é tão importante nesse período? E quando a gente está falando aí de uma lunação no signo de Escorpião, que é um signo de estratégia por natureza, imagine o poder e o potencial do planejamento para esse mês. E por isso que eu falei e comentei no início aqui do vídeo que não é só um planejamento agora desse mês, iniciando com essa alunação. É tão poderoso, é tão forte este potencial aí do planejamento, principalmente com a questão das intenções e dos desejos, da sua carta de intenções e desejos. Em vez da gente fazer aqueles votos, sabe aqueles votos de desejo, de felicidades para o início do ano, que é o que a gente sempre faz? Usa o Réveillon para fazer isso? Então, aí você faz isso em termos de festa, de comemoração, mas em termos efetivos mesmo, faça agora. Porque agora é esse momento. Agora com essa alunação no signo de Escorpião, que é de fato o signo que vai buscar aquela raiz, aquela essência mais profunda, portanto, e aquela intenção, aquele desejo, aquela emoção que vai fazer você transformar
as suas adversidades em oportunidades, vai fazer você transformar esses desejos em de fato realização, e é agora. Então não deixe para fazer no final do ano sua carta de intenções. Faça lá um reforço. Quando você chegar lá no final do ano, faz um reforcinho do que você desejou agora. Ou se não, até uma retificação do que você desejou agora, mas não perca essa oportunidade de usar esta força de planejamento agora, com a lunação em Escorpião, ou seja, a lua nova em Escorpião. E é, portanto, o início do ciclo. E quem acompanha aqui sabe, quem é novo vai saber agora, a gente sempre acompanha as fases da lua, que é a forma mais generalizada, mais ampla e também mais familiar de se relacionar com a informação astrológica, acompanhando fases lunares. Então, depois dessa fase nova, portanto, já vamos falar da semana que vai acontecer a transição da fase nova, em Escorpião, para a fase crescente em Aquário, que acontece no dia 9. Então, é a semana aqui de análise, de lua nova em Escorpião para a lua crescente em Aquário. Iniciando a semana com todas essas boas energias de comunicação, não só de comunicação. Mercúrio também é o planeta que ajuda a gente a ter uma clareza de pensamento, uma clareza de ideias, faz a gente ter um pensamento coerente, uma linha de raciocínio objetiva, sem confusão, sem distração, com este foco. Então, tudo que a gente precisa fazer na vida começa com o entendimento, primeiro. Então, primeiro a gente tem que entender as coisas e depois a gente age. Então, Mercúrio é esse planeta que traz esse entendimento mais facilitado com os aspectos bons que ele tem aí para o início da semana. Na verdade, já sábado, domingo, a gente tem essa força aí com a Lua no signo de Escorpião. Então, a gente tem a Lua nova em Escorpião já amanhã, então, dia 1º. No dia 2, ela continua em Escorpião. E no dia 3, que é o domingo, então, início da semana, ela já transita e vai para o signo de Sagitário. E aí, como nem tudo são flores, eu tenho que já dar as informações relacionadas aos cuidados e as atenções que a gente tem que ter para esse início de semana também. Então, do mesmo jeito que tem bons aspectos, também tem os aspectos de atenção e desafio. E aqui, esse trabalho da astrovisão e até todo o meu trabalho, em todos os aspectos, formação, atendimentos, é sempre no sentido de ensinar o cliente ou o aluno a entender como a gente pode tirar proveito do que tem no céu para todos. Porque vamos lembrar que o céu tem sempre muitos aspectos e muita coisa para a gente analisar e olhar. E a gente não pode entender dessa forma, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, porque se tiver coisas que não são boas e a gente classifica então tecnicamente como ruins, então você não faz nada, não toma decisão, não faz ações, não é assim que funciona. A gente então mapeia esses aspectos de desafio, de oportunidades, para a gente ter exatamente o que eu falei agora, um mapa para te guiar, para como a gente pode então decidir essas ações, planejar as nossas intenções, como a gente pode caminhar pela vida com esse mapa mostrando melhores oportunidades ou períodos ali ou posições de atenção, como esse que eu vou falar agora. Então, é dessa maneira, como usar a informação, e não a informação classificada como boa e ruim, para a gente só, então, dar preferência para aquele aspecto que é bom, porque o céu não funciona assim, a vida também não funciona assim. A gente tem que saber utilizar, e essa é meu objetivo aqui com esse trabalho, tá bom? Sempre foi desde o começo da astrovisão. Então, aspectos de atenção aqui, pessoal, prestem atenção nisso, é que no domingo, no dia 3, tanto início da semana, a gente tem dois aspectos assim bastante desafiadores, dois aspectos de oposição, Marte oposição a Plutão e temos Vênus oposição Júpiter. Dois aspectos que pedem atenção com as iniciativas, principalmente as tendências de radicalismo, posicionamento muito fixo, muito, às vezes até muito agressivo, dominador, tentativa de manipulações. Não é um aspecto fácil nas questões de relacionamento. Oposição sempre implica em efeito de relacionamento, as oposições astrológicas. E quando a gente tem oposição, justamente com dois astros que estão intimamente ligados às questões relacionais, a gente pode então ter a tendência a conflitos. Conflitos para se chegar num bom acordo, conflito de relacionamento, parcerias. Então, tomando cuidado aí com isso, tá? Em atividades mais objetivas do negócio, do trabalho, a gente tem as atividades de compra, de venda,
um pouco comprometidas aí com esses 2 aspectos, tá bom? Compra e venda, Marte e Vênus. Outra questão bem importante aí de Vênus, oposição a Júpiter, é que é o famoso aspecto que dificulta um pouquinho uma análise, assim, equilibrada de julgamento, ou como a gente fala, avaliação, né, julgamento de valor. A gente tem que tomar um pouco de cuidado que isso pode dificultar a precificação, pode dificultar uma questão de negociação, quando a gente precisa falar de valor e preço, vocês sabem que são coisas diferentes, então às vezes a gente vai lá, precifica aquele produto, aquele serviço, lá em cima o preço e de repente não vale aquilo e realmente você não consegue, vender, ou ao contrário, a gente às vezes acha que sempre o preço está alto. Não, não, às vezes é o contrário. Você não valoriza aquilo que tem que ser valorizado, coloca um preço lá embaixo e também não vende, exatamente por conta disso, a percepção de valor equivocada do seu cliente, do seu consumidor. Então, às vezes, a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente acha sempre que a questão é preço, mas não. A gente tem que trabalhar bastante com a ideia de valor. Vênus oposto a Júpiter dificulta um pouco isso, então traz desafios nesse campo. E a outra área importante de Vênus oposto a Júpiter é também a questão financeira. Então, aspecto famoso que pode implicar em gastos excessivos ou a essa questão de exagerar nas coisas, ou seja, exagerar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o entusiasmo aí desse Vênus oposto a Júpiter, que faz a gente contar com situações que nem aconteceram ainda, você já está gastando dinheiro daquilo que você nem vendeu. Esse é outro ponto importante. Financiamentos, entrar em N parcelamentos, compras muito parceladas e você está comprometendo, então, todo esse valor aí, toda essa parte financeira. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Outra questão importante nesses aspectos é que também dificulta quando a gente precisa fazer uma avaliação, por exemplo, para contratação. Então, a gente não está nos melhores momentos com esses aspectos para fazer uma boa contratação. A gente está com dificuldade de avaliar, entendem? Essa questão de Vênus oposto Júpiter, uma dificuldade de fazer um julgamento equilibrado, um julgamento coerente. Como existe o outro aspecto de Marte oposto a Plutão, então isso potencializa. São 2 aspectos no mesmo dia, já mostrando e marcando o início da semana. Então, bastante atenção. E o pano de fundo, vamos sempre lembrar isso, que é a Lua Escorpião, não é? A Lua nova, a lunação Escorpião, que é um signo naturalmente mais radical, polarizado, tendência do tudo ou nada, então, imagina como esses aspectos envolvendo, não é, decisões ou às vezes atitudes, iniciativas e questões relacionais acabam sendo impactados porque o pano de fundo é uma alunação no signo de Escorpião. Não é aquele momento de ficar navegando nos sonhos, nas ideias. É momento então de ter aquela intenção concretizada num planejamento, numa carta mesmo de intenções até para o ano, como eu falei, 2025, e é aquele momento que você está com energia muito forte, muito tudo ou nada, justamente para aquelas estratégias vingarem a médio e longo prazo. Então, imagina como a energia está poderosa, mais radical. Então, conflitos também podem ser radicais e poderosos. Por isso, a tendência de não entrar. Se entrar num conflito, a tendência é ser conflitos bem fortes, bem radicais. Vamos tomar cuidado com isso também, tá bom? Marte oposto a Plutão é outro aspecto que intensifica a questão da agressividade. Então, a tendência de autoridade, muito domínio, tendência a querer as coisas na marra, na força, é bem essa atitude mais radicalizada, e a gente levantar aquelas espadas marcianas na hora do combate para ir para o tudo ou nada. E às vezes a gente precisa de diplomacia, então depende muito ali. Outra coisa importante da astrovisão é a gente então saber usar. Então, se você está numa situação que de fato você precisa desse tipo de energia, essa energia mesmo de acabou, vamos definir, finalizar, acabou, vamos bater o martelo, pronto, é um aspecto interessante. Agora, se estamos numa posição que não, primeiro a gente tem que ponderar, chegar nesse bem comum, precisamos acordar coisas, aí não é um aspecto favorável. Entendem como é que a gente usa? Então você tem que saber, aí é sua vida, você com o seu mapa, para saber como é que você vai então utilizar da melhor forma possível esses aspectos ao longo da semana, porque aspectos
que vão impactar a semana inteira, tá bom? Não é um aspecto só do dia que acontece. Lembra aqui, pessoal, também falo sempre isso aqui para vocês, né? Não estamos no botão liga e desliga, não tem isso na astrologia. Não é porque acontece o aspecto exato num dia que ele não está impactando na semana ou ele não estava já impactando dias antes, porque estamos falando de processo. O aspecto vai se formando no céu, o aspecto é ângulo. Ângulo vem de movimento planetário. Então, eles vão se movimentando e vão fazendo esse aspecto do ponto de vista da Terra. Então, entendam isso, isso é super importante, senão fica aquela ideia que naquele dia acontece, dia seguinte já não tem mais. Não, eu pontuo aqui para organizar. Organizar as ideias, organizar, inclusive, quando é que aquela energia do aspecto está mais forte, e aí é quando o aspecto está exato. Por isso que eu pontuo para vocês a data. Mas não significa que na segunda, na terça, na quarta, o tal do Marte oposto a Plutão não está funcionando. Funciona só domingo, não é assim. Tudo bem? Então é início da semana. Isso é importante. Mas, já que eu fiz o meu resuminho, agora vamos entrar então de fato na semana do dia 4, portanto, na segunda-feira, e até o sábado, dia 9. E aí, gente, temos outro tipo de energia começando a semana, e essa energia começando a semana, que eu mencionei no início aqui da astrovisão, é o aspecto que está no mapa da lunação. Depois eu vou colocar aqui para vocês o mapa, tá? Da lunação para vocês verem esse aspecto, eu vou mostrar lá, mas é um aspecto que dá aquela informação sobre o médio e longo prazo. Decisões de médio e longo prazo, o que deixa o planejamento muito mais poderoso. Então, anotem isso e não percam a oportunidade de intencionar, de colocar ali o seu desejo e intenção, o que você quer ver realizado em 2025. Não estamos nem mais falando aqui desse mês só. Estamos falando de todo o final desse ano e estamos falando já de 2025. É agora, pessoal. Não vão deixar isso para fazer janeiro, na virada do ano. Lá, na virada do ano faz festa, comemora e pronto. Deseja o melhor para todos, mas agora que você está cuidando do seu negócio, que você está cuidando da sua carreira, que você está cuidando do seu futuro, usa esse aspecto de Sol, Trígono, Saturno. Sol, Trígono, Saturno. O aspecto que facilita decisões de médio e longo prazo. Facilita uma decisão coerente, pautada em realidade, pautada em materialidade, pautado em coisas mais concretas. Não é aquela ideia só fantasiosa de um sonho que você quer. Não, é viabilidade mesmo. É decisões que tornam as coisas possíveis de serem concretizadas ao longo do tempo. E junto com o mapa da lunação, o mapa de lua nova em Escorpião, o potencial desse planejamento se torna, assim, elevado, né, lá em cima, potência, certo, gente? Então, vamos usar esse bom aspecto de início de semana, deixando a gente assim mais disciplinado. Então, é excelente esse momento também para você cuidar dessas emoções internas, lembrando que iluminação fala sempre também de recursos internos, portanto, motivação. Olha lá a sua motivação e entenda que essa motivação traz essa força para fazer esse movimento, alinhar. Essa emoção, a motivação alinha diretamente com objetivos e metas que podem ser concretizados. Porque às vezes a gente tem sonhos e precisa sonhar, e precisa ter essa coisa mais jupiteriana, mais sagitariana, sim, de olhar os horizontes, de ampliar a sua visão, mas muitas vezes é uma amplitude de visão necessária para evoluir, né, para aumentar o seu repertório, mas ainda não está nesse momento de materializar e concretizar. E às vezes até a gente fica frustrado, porque não consegue. Quando a gente fala de Saturno, é o oposto disso, não é? Então, é aquilo que já está na sua mão hoje, é aquilo que está mais perto de ser conquistado e que ao longo do tempo vai materializando, portanto, vai diminuindo esse espaço de frustração, porque não chega nunca esse futuro. Não, Saturno trata da realidade, daquilo que é possível, daquilo que nesse momento pode ser feito, ou no médio e longo prazo, mas com essa energia de materialidade, de coisas concretas, de coisas possíveis. Essa é uma palavra boa para esse aspecto, de coisas possíveis. Porque é muito bom sonhar e às vezes pensar em coisas impossíveis também. Mas Saturno não trata disso, nunca. Saturno tem sempre a ideia daquilo que é real, daquilo que é possível. Não está no campo dos sonhos, está no campo do que é possível fazer, do que já está na sua mão. Então, isso é muito importante, inclusive valorizar o que já está
na sua mão, o que você já vem fazendo. E outra coisa muito importante desse Sol Trígono Saturno, pensando na questão mais de liderança, de tomada de decisão, e também da sua posição como ou como empreendedor ou como alguém que lidera o seu próprio caminho. Vamos lembrar que quando a gente fala de sol, de liderança, de tomada de decisão, às vezes as pessoas se confundem achando que isso é uma questão de cargo. Então ela fala assim: "Ah, mas eu não tenho um cargo de liderança, então esse aspecto não é para mim". Não, você sempre lidera a sua própria vida, mesmo que na sua empresa, no seu trabalho, você não tenha um cargo de liderança, mas sempre você vai tomar decisões. Decisões na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Até decisão de qual caminho você escolhe para ir trabalhar. Pequenas decisões o tempo todo, né? E esse aspecto de Sol, Trígono, Saturno, ele ajuda a tomar decisões mais conscientes, mais ponderadas, mais disciplinadas e, portanto, com mais possibilidade de chegar no fim, executar, de fato acontecer e materializar. Por isso que é um aspecto de materialização, decisões que fazem a gente chegar nesse ponto, certo? De execução. Então anotem isso, muito importante, tá? Lembrando outra coisa também, que esse início de semana com esse aspecto, logo na terça-feira, a gente tem já a Lua caminhando no céu, saindo do signo de Sagitário, lembrando então que ela vai percorrer desde o dia 1º, Escorpião, Sagitário, e na terça-feira, no dia 5, portanto, ainda sob o efeito muito forte aí do Sol, Trígono, Saturno, a Lua está em Capricórnio, que é o signo que Saturno rege. Então, não desperdicem essa oportunidade. Mesmo que apareçam imprevistos, é uma semana com bastante energia, bastante intensidade. Então, mesmo que os ânimos com essa intensidade escorpiana esteja muito forte, não desperdiça essa oportunidade de planejar com essa ponderação, com essa consciência Sol, Trígono, Saturno, certo? Outra coisa, caminhando. Então vamos lá, a gente caminhando aí, a Lua mudando de signo, do signo de Capricórnio para o signo de Aquário, já na quinta-feira, dia que a gente sempre se encontra. Então, no dia 7 de novembro, quinta, sexta, sábado, Aquário, onde ela vai estar crescente. Então, na quinta-feira, a gente já tem essa virada, essa mudança de fase. A gente já pode dizer que quinta-feira já é o dia da transição de lua nova para lua crescente, momento então de começar a prospectar. Lembra que planejamento, depois vem a prospecção, vamos buscar as ferramentas, as oportunidades, os contatos, o networking, tudo que a gente precisa, o conhecimento, muitas vezes, para começar então a pôr a mão na massa, para começar a fazer crescer todas aquelas ideias que você colocou ali na sua cartinha de intenção, no seu planejamento. É um momento de ir buscar aquilo. Outro momento importante da transição de crescente, de nova para crescente, é que é um período ótimo para a gente conseguir ver, visualizar, perceber os erros desse planejamento. E ainda é hora de mudar. Ainda é aquele momento que você pode olhar e falar: não, isso aqui não estava legal, eu me empolguei ali na fase de planejamento, mas não é bem isso. Então, corrige. Essa é a fase que a gente pode ainda corrigir. Lembrando que fase cheia, quando a gente tem o ápice do ciclo, não corrige mais nada. Aquilo fica aparente, fica tudo à mostra, a gente não consegue mais consertar. Tudo vem para fora, tudo transborda o copinho. Essa é a lua cheia da outra semana, é fruto da astrovisão que vem. Mas a gente ainda na lua crescente pode fazer isso, pode e deve, que é o trabalho, assim, muito específico para a gente fazer nesse período. E aí temos a lua crescente no signo de Aquário no dia 9. Eu vou falar dessa lua crescente, vou colocar depois o mapa da lua nova, vou adiantar essa lua crescente para vocês, mas a gente tem um aspecto de atenção, e esse é um aspecto bem importante de atenção, porque assim, vamos fechar a informação, né? Iniciamos a semana com Vênus fazendo aquela oposição Júpiter, portanto, os assuntos venusianos em xeque, em desafio, com tudo aquilo que eu passei, as informações sobre Vênus, vendas, o lado financeiro, avaliação, o erro, né, de avaliação, na verdade, o equívoco na questão de avaliar. E terminamos a semana também com o desafio Vênus, quadratura Netuno. Um aspecto que pede ainda mais atenção com todas essas decisões, sejam elas financeiras, sejam elas de relacionamento, quando a gente vai decidir firmar uma parceria, montar uma sociedade, trabalhar com a ideia de relacionamento.
é um aspecto de dificuldade, um aspecto de desafio. A gente está com uma certa distração no campo venusiano. Então, muito fácil ser uma semana onde gastamos além da conta. Muito fácil ser uma semana assim, onde a gente firma algum planejamento, planeja alguma coisa de médio e longo prazo. Lembra que a força dessa alunação envolve a questão de decisões de médio e longo prazo. Então, é aquele momento, aquela semana que você resolveu fazer um financiamento de 30 anos. Toma bastante cuidado. Não significa que não tenham oportunidades para que venham isso, mas é exatamente por isso. As situações aparecem e pode não ser o melhor momento para tomar essa decisão de médio e longo prazo, se não for muito bem avaliado. Mas como estamos com tendência e dificuldade para avaliar, concorda que está comprometido isso? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, Vênus quadratura Netuno é um aspecto de distração, de confusão nos assuntos Vênus. Portanto, o lado financeiro também escapando pelas mãos, o dinheiro saindo, não entrando, saindo, tendo dificuldade também no processo de vendas, perda de venda, por exemplo, né? As vendas elas escapam. Você está trabalhando vendas e elas estão escapando, algum contato que você esqueceu de responder, algum cliente interessado que você distraiu e passou, e aquela pessoa era um possível cliente e você não vendeu, porque se distraiu, porque deixou escapar na distração, nessa confusão netuniana aí do aspecto. Vênus quadratura Netuno. É assim que funciona essa influência. Lógico que lembrando sempre que você tem o seu mapa individual. Isso que eu trago aqui é informação que está no céu para todos, mas você filtra isso com o seu mapa individual. Mas concordam que quanto mais a gente tem noção e conhecimento sobre o que está no céu para todos, mais você pode utilizar no céu que está para você, ou seja, no seu céu individual, o seu mapa astrológico. Então é assim que a gente cruza essa informação do céu e da Terra, o seu mapa natal, a sua vida, as suas decisões diárias, do cotidiano, do tempo todo. É dessa maneira. E aí, a gente finaliza, então, a semana, dia 10, dia 11, já com a Lua transitando, entrando no signo de Peixes. Toda vez que a Lua está no signo de Peixes, temos uma oportunidade de nos sensibilizar com os nossos propósitos, com a nossa energia mais sutil, com a nossa conexão maior, o entendimento de o que estamos fazendo aqui exatamente. Lembra que temos uma dimensão de metas concretas, temos o que eu quero concretizar, temos uma dimensão que fala de para que eu quero aquilo, mas temos uma outra dimensão que fica oculta, que é uma dimensão mais difícil de acessar, que tem uma relação direta com a casa 12 do seu mapa, que é justamente essa dimensão que transcendem essas questões mais concretas e materiais e faz a gente talvez entender mais por que eu quero tudo isso. Entra numa esfera de um propósito, de uma questão mais espiritual, de uma questão que não dá para trazer aí no mundo mais concreto, nem na materialidade, por isso que fica às vezes tão difícil o entendimento desse assunto. Se você quer saber mais dessa questão aí da casa 12, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar também na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Vou deixar para você, vou deixar também no final do vídeo, quando aparece aquela tela final para você clicar e ir direto nesse vídeo, um vídeo mais antigo aqui, mas que trata da casa 12, para você entender melhor esse assunto, que é um assunto assim muito controverso aí no mundo astrológico. Muita gente fala muito mal da casa 12, muita gente fala muito mal da casa 12, e de repente você tem ali o Sol na casa 12, Vênus na casa 12, planetas na 12, planetas importantes, e vai falar, poxa, eu tenho isso, vai achar que está tudo ruim na sua vida, errado na sua vida, porque se você tem coisas na casa 12. Então, casa 12 é uma casa muito fundamental, como todas as outras. Lembrando que não tem uma casa melhor que a outra, é a sua vida. São todas as áreas da vida que formam esse conjunto que é o seu viver. Portanto, a casa 12 é tão importante quanto qualquer outra. E, portanto, temos que entender o lado também bom e positivo dessa casa e não só ficar amaldiçoando a casa 12 como uma casa ruim, nefasta e de difícil acesso. Então, clica depois para você assistir o vídeo com um olhar um pouquinho diferenciado, que é o meu olhar. Eu sei que ele é um pouquinho diferente da maioria aí sobre a casa 12, tá bom? Então, finalizamos aqui e eu vou agora mostrar para vocês como é que a gente vê tudo isso
no mapa. É a parte bem legal, bem lúdica da gente entender esse esse mapa, né. Então quando a gente fala de uma lunação, olha que coisa interessante, lunação pessoal, para quem não sabe, para quem é é novo aqui, está chegando agora, a lunação é sempre um encontro, é a lua nova, é o início de um ciclo, o início do ciclo lunar é quando a gente começa a contar, quando a gente começa que a gente pontua e começa a contar a partir daquele momento. Mas que momento é esse no céu? Porque uma coisa é entender o desenho, entendo o desenho que é o Sol e a Lua juntos, mas no momento do céu é quando esses astros, alinhados aqui com o ponto de vista da Terra, estão num ângulo de 0 graus, ou seja, não estão formando ângulo, estão juntos. Não existe ângulo, não existe nenhum risquinho desses, não tem 90 graus, não tem 60 graus, não, é a conjunção, eles estão juntos. Quando a gente olha o quadro dos aspectos, o símbolo disso é essa bolinha com esse tracinho. Quando a gente vê isso em qualquer mapa ou em qualquer quadro com informações astrológicas, estamos falando sempre de uma conjunção. Ou o tal do famoso alinhamento. Então, quando a gente ouve falar sobre alinhamento, estamos falando de conjunções, tá bom? E aqui temos o Sol, a Lua, fazendo o tal do aspecto que eu falei tanto, mostrei para vocês, e aqui agora a gente vai visualizar o trígono do Sol com Saturno, é isso aqui. Então essa lunação, gente, ela é de fato muito poderosa, é na força de Escorpião, ó, esse signo, que é um signo de profundidade, de intensidade, um signo de transformação e um signo que trata em termos de negócio dessa questão estratégica. Então, a gente conseguindo planejar estratégias com essa energia no céu, as nossas estratégias tendem a serem muito mais eficientes a médio e longo prazo. De fato, a gente pode acessar um potencial oculto. Escorpião trata sempre de coisas ocultas, signo de água e um signo de água profundo, coisas ocultas, às vezes até talentos e potencialidades que ainda não estão aqui, ó, nessa dimensão material. Elas estão nesse ponto oculto de nós. Talentos, riquezas interiores que a gente ainda não usou, forças que a gente ainda não usou. E isso aqui, esse mapa, pode trazer à tona, no decorrer do tempo, falando que Saturno é um planeta que lida com o tempo, no decorrer do tempo, vai trazer isso para fora. Então, não desperdice com picuinha essa semana. Vamos lembrar que a gente tem também aspectos da picuinha, né? O famoso aspecto de picuinha. Marte, oposto a Plutão, vamos ver os aspectos de dificuldade aqui também? Mercúrio, oposto a Urano, muito picuinha, e Vênus oposto a Júpiter. Não vou dizer que aqui tem aspecto de picuinha, mas tem aspecto de ampliar todos os conflitos. Portanto, temos aqui um combo de posições de planetas e aspectos que podem de fato distrair a gente daquilo que importa, daquilo que a gente precisa se concentrar, que é exatamente o entendimento. Então, olha os aspectos bons aqui: Mercúrio com trígono Marte, Mercúrio trígono Netuno, fazendo a gente entender melhor as coisas que não são tão objetivas, entender melhor as nossas percepções, entender melhor esse desejo, essa estratégia que a gente quer criar dentro de nós, entender isso melhor, ou seja, entender coisas do mundo netuniano, do mundo que não está à mostra. E que às vezes é tão difícil da gente entender de maneira mercuriana, que é um planeta racional, objetivo. Mas um aspecto de Mercúrio e Netuno potencializa esse entendimento. E a gente entendendo, a gente acredita no nosso insight, nas nossas ideias, naquela linha de raciocínio e segue adiante aquilo. Ou seja, inicia coisas, toma atitudes, Marte. Inicia, toma atitude, começa, vai em frente. E com o aspecto de trígono Mercúrio, Marte, a gente tem a força de assertividade. Você pensou, agiu e concretizou. Pensou, agiu e fluiu a sua ação para o resultado que você está buscando. Então, é o grande trígono Mercúrio, Marte e Netuno. Olha a facilidade que a gente tem. Além de ter o trígono com Saturno do Sol e da Lua. Então, muita coisa legal na semana, mas os grandes desafios que estão aí, armadilha montada, lembrando também de Vênus, ó, quadratura Netuno, armadilha montada aqui de Vênus quadratura Saturno, desculpa, montada para a gente fazer trazer aquela dificuldade, né, de confundir ou trazer dispersão, tá bom? Então a gente precisa também tomar um pouquinho de
cuidado com isso, certo? Então, esse mapa aqui da lua nova. Lógico que o mapa da lua crescente, falamos dele na próxima semana, traz a continuidade disso, o desdobramento dessa força que tem aqui agora no mapa de lua nova. Mas aproveitem, porque de fato é o momento para fazer o seu planejamento de 2025, não só o de agora, não só o desse mês. Então, é esse mês até o final do ano e já o de 2025, tá bom? Essa é a potência desse mapa. Fora toda a força que a gente tem também aqui relacionado a insights poderosos, iniciativa diferenciada, Marte com Urano. Então, um mapa muito interessante, apesar de todos os desafios que eu falo aí, que é o combo de desafios para a gente se perder nas picuinhas, nas briguinhas, nos conflitos e naquela coisa de ter razão, quero ter razão, quero ter razão. No conflito, quero ter razão. Então, a pessoa não abre mão, a pessoa não sai daquela posição, e no final é um baita desgaste que não vai mesmo chegar a nenhum acordo. Ou seja, perdeu a semana toda para brigar e não resolveu. Porque às vezes, quando a gente briga e ainda resolve, ainda tem ali um ponto interessante. Tá bom, vamos entrar no conflito, mas vai se resolver. Agora, essa soma de aspectos traz uma tendência de entrar em conflito, não resolver nada, desgastar energia, perder o tempo, ou seja, aquela picuinha mesmo, tá bom? Então vamos tentar ficar atento a isso, principalmente aquilo que vem de fora para dentro. Então você tem consciência e você está posicionado, mas o conflito vem para você e aí a gente não resiste e entra nele. Oposições trazem essa questão. Às vezes a gente está sabendo que aquilo não, eu não vou entrar, você está convicto que você não vai entrar na confusão, mas a confusão vem para você. Ela vem ao seu encontro através de situações, através de pessoas, através de coisas que dá a sensação que a gente não consegue sair daquilo. Isso é a oposição, é a força de uma oposição. Aquilo vem para você de alguma maneira e você entra naquele conflito interno. Certo, gente? Então é isso. Finalizamos aqui a astrovisão aqui da semana. Lembrando, então, duas coisas importantes. Estou deixando aqui, no final aqui do vídeo, o botãozinho, né, o cardzinho ali para você ir direto naquele vídeo da Casa 12, para você se informar melhor sobre a Casa 12 e até ampliar, de repente você não conhece ainda esse ponto de vista, vá lá no vídeo para você conhecer e também o link para você se inscrever, para você ingressar no meu grupo VIP, que lá a gente discute coisas interessantes, você deixa sua pergunta, eu respondo. Lembrando que você pode sempre deixar um comentário aqui também, que eu também respondo. Posso demorar um pouquinho, mas também respondo. Aproveita, compartilha esse vídeo é realmente importante para a questão de planejamento, compartilha ele com aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, que você sabe que também precisa fazer isso, precisa planejar o ano, precisa listar os desejos e as intenções daquilo que quer ser realizado, para aproveitar mesmo essa informação do planejamento da lua nova no signo de Escorpião. Tudo bem? É isso aí, então, pessoal. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.